Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje mais um podcast, mais um capítulo do nosso podcast Gazeta Poder, o podcast do jornal diário Gazeta do Estado e da TV Atual, afiliada à Record News. Hoje temos a honra de receber aqui no nosso podcast, nos nossos estúdios, o advogado criminalista, professor, cronista, escritor, doutorando e doutor Alex Neder. Doutor Alex Neder, é uma grande satisfação ter o senhor aqui no nosso estúdio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fazia tempo que eu estava tentando organizar um dia, um horário com a sua agenda, trazer o senhor aqui para esse bate-papo informal, que não vai ser um debate sobre doutrina, sobre teorias jurídicas, mas um debate, um diálogo entre amigos, alusivo ao mês do advogado. Eu não vou dizer o dia do advogado, que foi ontem, especificamente, mas na advocacia nós comemoramos e refletimos sobre a advocacia durante todo o mês de agosto. Doutor Alex, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo. Bom, Manuel, doutor Manuel Leonilson, meu amigo, é um prazer, é uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui com você no Gazeta Poder, esse programa maravilhoso aí que você está dirigindo com muita propriedade, com muita inteligência, como sempre, que é peculiar ao colega e amigo. E quero saudar também o ouvinte, o telespectador, que é um prazer estar aqui com você e com a sua equipe. E hoje vamos aqui bater um papo e vamos falar sobre o Dia do Advogado, falar um pouco de direito e um pouco da vida. É uma satisfação estar com todos vocês. A satisfação é nossa, seja muito bem-vindo. E esse programa só tem que agradecer, porque o senhor vai enriquecer, vou lhe chamar de você, em razão da nossa proximidade, das décadas de amizade. Então você é muito bem-vindo, meu amigo doutor Alex. E eu queria iniciar uma provocação, que ontem eu estava conversando com uma colega nossa de muitas datas, uma advogada veterana, chamada da velha guarda, e ela dizendo que ela tem um orgulho da trajetória dela, mas o que ela mais gosta de mostrar para as pessoas mais jovens, para os alunos dela, é o número da OAB. Quando eu mostro, eu me sinto mais evoluída e que eu estou mais inserida em vários contextos, tanto da advocacia antiga, lá dos primórdios da advocacia, e hoje, na advocacia mais, eu não sei se mais moderna, mas está diferenciada. Doutor Alex, quanto tempo de advocacia? Conte um pouco sobre a sua trajetória. Bom, meu amigo Manuel, eu tenho hoje 36 anos de OAB, mas eu comecei com meus pais na advocacia. Em 1988, eu peguei minha carteira de estagiário, que eu fazia na PUC, já o estágio, e comecei a advogar com meus pais no escritório, onde eu já fazia as petições e meus pais assinavam comigo. Nós tínhamos também um escritório modelo naquela época, lá da Católica, e eu fazia o escritório modelo e fazia também com meus pais no escritório. Foi uma época, assim, formidável, porque a gente lembra, a gente olha aí no retrovisor, e o quanto que as coisas mudaram, né? Algumas coisas para melhor e outras para pior. Que nós vivíamos uma época onde a gente conversava mais com as pessoas, nós íamos no fórum e tinha aquelas rodas de conversa, de amigos, encontrávamos ali os colegas advogados, juízes, promotores, enfim, é um ambiente que a gente não vive mais pós-pandemia, né? Eu tenho muita saudade disso. Hoje em dia parece que fizeram a maldade, eu não sei se foi de propósito, as direções dos tribunais, dos fóruns, que tiraram até os botecos de perto dos tribunais, né? Que antigamente a gente se estressava nos tribunais, ali nos corredores, nas serventias, mas no final do dia a gente ia ter aquele alento ali num diálogo informal com os nossos colegas. Mas, doutor Alex, a advocacia criminal, que o senhor tem um caminho muito admirável, muito respeitável, a sua trajetória, mas ela não surge por acaso. Me fala, eu já sei do doutor João Neder, brilhante advogado que eu tive a honra de conhecê-lo. Fala mais sobre a inspiração para a advocacia criminal. Interessante, Manuel. Meu pai foi advogado, promotor de justiça e depois retornou à advocacia em 1984 com a minha mãe.
Mas quando eu era criança, eu acompanhava meu pai no interior do estado de Goiás, que ele passou por 42 comarcas. E ele promotor. Eu já tinha uma admiração muito grande, porque ele fazia júris, né? Fazia sempre júri. Ele ia para as comarcas para fazer o júri. E eu já acompanhava ele e os juízes deixavam eu ficar bem escondidinho ali para poder assistir, porque menor não pode assistir o júri, né? Então eu sempre tive assim uma inspiração muito forte no meu pai, no Dr. João Néder, e na minha mãe, porque os dois advogavam assim com muita combatividade, com muita coragem e com muita ética. Então, quando meu pai migrou para a advocacia, novamente ele se aposentou em 1984, ele voltou com tudo para a advocacia e sempre foi uma pessoa do júri, do tribunal do júri. Tanto que quando promotor foi considerado o melhor promotor do tribunal do júri. Então, ele foi uma grande inspiração para mim no direito penal. Porque você sabe que na universidade você namora com o direito penal e casa com o civil, né? Como dizem os grandes nomes da advocacia. Porque o direito criminal é uma cachaça, né? Aquela coisa que você apaixona, que você gosta. O júri é uma vitrine, traz para você muito grandes oportunidades de outros trabalhos. Tinha dia, Manuel, que a gente terminava um júri, quando nós estávamos advogando, meu pai, minha mãe e eu, aquele júri que foi uma briga imensa, né? E vinha vitória, às vezes vinha derrota, mas a maioria das vezes, graças a Deus, vitórias. Aí chegava no final, tinha um pessoal esperando a gente lá fora. Aí quando a gente ia conversar, ele falava assim: doutores, eu queria que vocês fizessem o nosso inventário. Quer dizer, você compreendeu? Eles viram os advogados atuando no júri e falaram: não, eu vou contratar esse advogado para fazer o meu inventário. Não tem nada a ver, mas gostaram do advogado. Associava aquele desempenho ao júri para qualquer área do direito. Para qualquer área do direito. Então, o direito é assim. Até hoje ele é assim. As pessoas são vistas no júri, o júri é uma vitrine de apresentação do profissional. Disso aí que o senhor está dizendo, eu estou lembrando de um júri que eu fui fazer na cidade de Vila Rica, no Mato Grosso. E foi um júri de muita repercussão, tanto que da parte adversa, para você ter ideia, era o falecido doutor Márcio Tomás Bastos e o Alberto Zacarias Toron. Então, naquela desenvoltura do júri, a família depois falou assim: eu preciso que o senhor faça um inventário para mim. Porque o júri era justamente em razão do falecimento, conflito de terra, o homicídio do pai dessa família muito rica. Eu falei: queremos que o senhor cuide também do nosso inventário. Eu falei: cara, mas imediatamente já pensei numa colega Mas isso é porque você teve uma boa atuação? Disseram. E eles confiaram tanto que falou: não, esse advogado é bom, vai fazer o nosso inventário também. Você falou aí do Dr. João Néder? Sim. Dr. João Néder, eu não sei se o termo correto, era um columbófilo. Sim, meu pai é o seguinte... Cadê os pombos? Pois é, meu pai, ele sempre foi uma pessoa voltada, casada com o direito, né? Mas ele tinha um hobby, que é a criação de pombos-correios. E aí chama-se columbofilia. Columbofilia. Quem adere à columbofilia é o columbófilo. E meu pai criou pombos durante muitos anos. Inclusive, Manuel, ele foi recordista mundial. Ele pegou 42 pombos e mandou para Belém do Pará. E dentro do prazo regulamentar de 2 dias e algumas horas, 3 fêmeas retornaram para casa. Só 3. Era a Rosa, a Itaipu e uma outra, como é que ela chamava? Eu não me recordo agora. Rosa, Itaipu, eram as 3. E aí, dessas 3 fêmeas, ele fez delas matrizes e procriaram, então formou uma raça, porque ele importava pombo da Bélgica, da Alemanha, da Espanha, e fazia os cruzamentos. Mas ele tinha, assim, um amor pelos pombos, uma dedicação, e era o hobby. Ele ia para o pombal, quando ele estava assim com a cabeça quente, e ali ele voltava outra pessoa. E ele sempre falava para mim, é uma grande verdade: você precisa ter alguma coisa que você gosta de fazer, além do seu trabalho. E é verdade, viu? E ele gostava dos pombos. Aí, depois que ele faleceu, os pombos dão muito trabalho, muita dedicação. Nós chamamos assim as 3 pessoas mais próximas dele, mais amigas,
e fizemos uma doação dos pombos para essas pessoas cuidarem. Bacana. E aí, então, eles cuidaram dos pombos, estão em boas mãos, e até hoje o nome do meu pai é muito ligado à columbofilia também. Eu nem tinha ouvido isso dele, de que você deve ter um hobby além da sua profissão regular. E estou tendo esse aqui agora, que para mim é uma experiência. Eu nunca imaginei que eu fosse estar no estúdio entrevistando os meus amigos. Aí. É uma grande satisfação. Nós falamos da nossa experiência, da trajetória sua, você citou a experiência com seu pai. Mas é natural que as coisas evoluam. Sim. Tem havido, para outras coisas parece que não há evolução, parece que há uma regressão. A partir das suas experiências de 20 anos, vamos pegar de 20 anos. 20 anos atrás, quais são os prós e os contras da atual advocacia criminal? Manuel, primeira coisa, você falando de evolução, eu tive uma experiência que poucas pessoas sabem. Eu comecei advogando no escritório do meu pai e da minha mãe, mas com 3 anos de advocacia, eu resolvi abrir o meu escritório. E meu pai falava para mim, olha, você está certo. Você faça isso mesmo, porque você precisa ter o seu caminho. Então eu abri meu escritório, independente do meu pai e da minha mãe, mas nós encontrávamos e formávamos a equipe para ir para os júris mais complexos da família, que a gente pegava causas assim. E de lá para cá, a gente vem observando a advocacia. Hoje eu estou com 38 anos de estrada. E a gente vê o seguinte, a advocacia cresceu muito, tá? Ela está muito inflacionada, o mercado está muito inflacionado. Infelizmente, há uma proliferação de cursos que não atendem os requisitos que deveriam atender para formar um bom advogado. E não só os cursos, as próprias universidades que nós passamos, Manuel, elas faltam nas grades curriculares coisas importantíssimas, como o que? O Código de Ética, o que é prerrogativa. Até hoje tem advogado que não sabe o que é prerrogativa. Ele acha que tudo aquilo que é bom para ele é prerrogativa dele, né? E exige, viu? Então, nós temos assim uma deficiência lá na origem das universidades da formação do profissional do direito. A gente vê advogado batendo boca com polícia na rua em razão de um conflito que aconteceu na rua que não é com ele é chamado. Sim, e ele está errado, porque a rua não é o local do advogado conflitar. Porque a partir do momento que ele vai conflitar, principalmente com a polícia, que está fazendo o trabalho dela, ele acaba criando uma situação em que muitas vezes deságua em agressão. E ele já viu isso muitas vezes também, né? Desmoraliza. Porque é aquela história, né? Depois que o cara leva lá um safanão, o que ele vai fazer? Né? Muito pouca coisa. Mas ele saiu do lugar dele para ir bater boca na rua. Está errado. Está errado. Né? Então, eu vejo hoje a advocacia criminal, ela tem muito ainda a melhorar e a prosperar. Mas eu acho que precisam ser corrigidas muitas coisas. Por exemplo, nós temos colegas assim, que o nosso Código de Ética, a nossa legislação, o nosso próprio sistema OAB, eu acho ele um pouco engessado nessa questão de disciplina, né? Então, o que acontece? Se um advogado faz coisas que desagradam não só a classe, mas como a sociedade em geral, é um descrédito para toda a classe. Com certeza. E é preciso corrigir essas distorções. E isso está ficando. E quanto mais advogado tem, mais está acontecendo. Hoje, advogado, Manuel, atravessa a audiência de custódia cobrando R$200 para fazer uma audiência. Não, é incrível. Descumprindo a tabela da OAB, o Código de Ética, né? Ou fica na porta da central de flagrante. Acho assim, meu pai me ensinou, e eu concordo com ele, o advogado tem que ser procurado. O advogado tem que ser procurado. É lógico que você pode fazer o seu marketing, a sua propaganda dentro dos padrões que a OAB permite, né? Mas você, quando faz um bom trabalho e você noticia o seu bom trabalho, aquilo ali é uma forma de você mostrar que você é um profissional sério. Então, você vê hoje nas redes sociais ali uma ostentação,
pessoas falando assim, vou te ensinar a ganhar 1 milhão por ano. Se ela estivesse ganhando 1 milhão, ela não estaria ali. Sim, né? Se ela estivesse advogando, ela não teria tempo também para esses cursos que ela fala que vai transformar a vida da pessoa num sucesso profissional e financeiro. Exatamente. Então a internet hoje, principalmente as redes sociais, viraram o quê? É uma, vamos dizer, uma coisa assim, é um paraíso da fantasia. Né? Exato. Não é a realidade... Da ilusão, né? Da ilusão. Não é a realidade do advogado, né? Então são coisas que vão levar muito tempo para que a sociedade ela entenda o que está acontecendo. Mas você está falando umas coisas aí, Alex, né? Eu estava lembrando aqui das atitudes que mais me envergonham. Por exemplo, você citou essa questão das pessoas que ficam à noite, que revezam ali na central de flagrantes. Quando eu ouvia a expressão delegado de porta de cadeia, décadas atrás, eu achava, mas que injustiça, isso é um absurdo, falta de respeito. É lógico, o advogado, se tudo começa no inquérito policial, para o advogado criminal, se tudo se inicia no inquérito policial, como que o advogado não tem que ir à delegacia? É lógico que tem. E aí depois o tempo foi passando, eu fui ver que não era sobre essa atuação do advogado em que o jargão popular passou a desmerecer a atuação do advogado criminalista. Estava se referindo àquele que fica na porta, na calçada, do lado de fora da delegacia, abordando as pessoas que chegam. E eu tive esse desprazer, eu fui acompanhar um flagrante com meu colega lá de escritório há 2 semanas, e eu vi aquelas mulheres jovens, aqueles rapazes lá, abordava como... Igualmente eu vi na porta, parece que do Ministério do Trabalho, que ficavam ali abordando as pessoas. Não, onde se faz perícia para o INSS também tem esse tipo de gente. Mas na porta do Hugo, tem. Inclusive tem lá gente, o negócio do DPVAT. DPVAT na porta do acidente de trânsito, né? O senhor precisa de uma ajuda jurídica? Olha, o que é isso, né? Mas tem algo que me deixa assim, bastante meio que descrente, desmotivado do futuro da advocacia criminal. Quando eu vejo jovens, principalmente jovens mulheres, recém-saídas da universidade, recém-inscritas, aprovadas no exame de ordem, doutor Alex Neder, a quantidade de meninas e de homens também, para não ficar parecendo que estou sendo preconceituoso, mas eu tenho notado que as mulheres mais jovens, elas são mais fadadas a serem enganadas. Umas por engano, por trapaça dos criminosos, e outras deliberadamente. Mas ao invés de fazer o papel de advogada, acaba se associando ao crime, notadamente a associação ao tráfico. De carregar bilhete, levar mensagem de um traficante para outro, levar mensagem sobre porte de droga, até, que é mais abjeto, mensagens, recados sobre ordens de assassinatos. Nós tivemos casos aqui em Goiás, infelizmente, em que várias pessoas foram presas com essa acusação, e para nossa... infelizmente, tristeza, né? Nós nos deparamos com essa triste realidade. Assim. É lamentável você ver jovens promissores entrarem para o mundo do crime tão jovem, porque isso não tem nada a ver com a advocacia. Né? Não. Isso aí já é uma associação, infelizmente, com o crime. E, lamentavelmente, muitas dessas pessoas se perdem. Porque o envolvimento delas com facções criminosas, nós sabemos que muitas vezes não tem retorno, né, Manuel? Não tem retorno. Não tem como ter retorno, Alex, sabe por quê? Além depois que se entrosar com o crime, ela vai sofrer o processo ético. No âmbito da Ordem dos Advogados, Tribunal de Ética. Ela será excluída dos quadros. Eu falo ela no sentido genérico, essa pessoa, ou homem ou mulher, vai ser excluída do quadro da advocacia. Ela não vai saber fazer outra coisa, a não ser permanecer naquilo que ela fazia. Ela pode se tornar inútil para a organização criminosa, lá para o traficante, e ser executada. Porque nós temos exemplos aqui, no estado de Goiás, de pessoas que não tiveram volta. Sim. Eu sei de caso que a própria OAB
procurou a pessoa lá que estava presa na penitenciária e disse, olha, vamos dar uma oportunidade a ele, já instauramos um procedimento ético e ele será punido. Não há necessidade de se cumprir uma suposta ameaça de execução. Sim. Não, beleza, então em nome da OAB, em prestígio da OAB, nós vamos, mas se ele pisar na bola de novo, ele... Doutor Alex, não deu outra, mataram o rapaz. Mas Mataram o rapaz. E eu fico muito triste com esses jovens que poderiam ser promissores. Sim. Tudo é finito, nós não estaremos aqui em breve. Tomara que não seja em breve, mas é o curso natural da vida. E essas pessoas deveriam vir imbuídas, né, vocacionadas para a advocacia e acaba sendo cooptada pelo crime. Nós somos de uma época em que nós nos espelhamos nos grandes nomes da advocacia. Exatamente. E da época dos livros, que a gente lia e lê os livros, né? E hoje a gente também escreve. Então a gente quer formar um cabedal de conhecimento técnico para você poder atuar da melhor forma possível e se distinguir no meio de tantos advogados. Exatamente. Então, esse tipo de procedimento que nós estamos vendo alguns colegas jovens adotar é muito lamentável, porque eles estão se perdendo. Primeiro que eles não estão formando uma cultura jurídica, um notável saber jurídico. Não estão servindo de exemplo, de inspiração. Não estão servindo de exemplo nem de inspiração. Eles não têm começo, meio nem fim. E são figuras que pode amanhã... ter um fim trágico, né? Sim, e amanhã, se eles vierem a sofrer qualquer represália do crime, eles não são considerados nem advogados pelos colegas. Não. Então, eles ficam num limbo. Né? Não foi prerrogativa deles. Sim. A OAB não pode fazer uma defesa de que não estava no exercício da sua prerrogativa, da sua atuação normal. Exatamente. Então, eu fico muito assim, triste em ver jovens se perderem, porque eles não conheceram o tempo que nós conhecemos e os valores que nós tivemos. Porque hoje, Manuel, até hoje, eu às vezes tento falar com alguns jovens que eu conheço, mas hoje o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento, eu gostaria de falar sobre isso, Nós sempre tivemos o Google, o professor Google, tudo bem, sei lá, lê um texto, faz uma pesquisa, agora tem a IA. Nós vamos já chegar lá. Eu queria concluir esse raciocínio aqui dizendo ao senhor, já retorno ao senhor, que além do desprestígio da destruição de si própria como pessoa e como profissional, atinge toda a classe, porque o judiciário, que a gente tanto bate a corrupção nas instituições, a falta de transparência, a falta de respeito às nossas prerrogativas e, consequentemente, do jurisdicionado, nós caímos em descrédito, passa a nos tratar como iguais e que aí vem aquela pecha que todo advogado é malandro. E não, advogado não é malandro. Não. Advogado, ele é o fiel depositário de direitos alheios, ele tem que cuidar daquilo ali, é como se fosse tratar de um patrimônio alheio. E aí essas pessoas vêm, se confundem a imagem do advogado, a atuação do advogado com a atuação do criminoso e vai por água abaixo todo o crédito da advocacia. O senhor ia concluir, eu lhe interrompi. Doutor Manuel, você falou uma coisa importantíssima, falar para o ouvinte aqui, telespectador. Nós tivemos, no básico do direito, a matéria ética. Sim. E ética. Você lembra do professor Neuci Silvério? Sim, é o autor de deontologia jurídica? Sim, é um magnífico professor. Eu lembro dele porque ele é um sujeito extraordinário, vocacionado, ele vive para o magistério. É tão bom você ver uma pessoa assim, é uma distinção, né? Então, o que está acontecendo? Esses valores de alunos, como nós tivemos o privilégio de ser de grandes professores, Geraldo Batista de Siqueira, Miguel Sim. Batista de Siqueira, Sim. Neuci Silvério, né? O Aguinaldo Denizarte Soares, foi um grande professor, e tantos outros bons. É preciso dizer para esses jovens de agora, vocês precisam ler livros, vocês precisam escrever. A IA, ela veio para auxiliar, ela não pode fazer o trabalho do advogado. Se você deixar que a IA faça o seu trabalho, a cada dia você vai ser menos advogado. Você, até para você poder manejar
o Google ou a IA e fazer uma pesquisa, você tem que conhecer mais do que ela. Porque senão você vai acabar incorrendo em erro, e amanhã chega uma petição sua para o juiz lá, o juiz vai falar, mas esse indivíduo aqui, ele alucinou, será que foi a IA que alucinou para ele? E trouxe jurisprudências que não são verdadeiras. E isso aí bate no quê? Bate na reputação profissional. Sim, sim. Então é preciso que vocês jovens leiam, estudem, e quando vocês consultarem o Google, a IA, vocês têm que dominá-la para que ela faça aquilo que vocês já conhecem. Jamais ela pode deixar de ser uma auxiliar para ser uma protagonista do advogado. É essa que é a mensagem que eu deixo aqui, viu, Manuel? Mas você falou uma coisa muito certa aí, que já era até, inclusive, eu queria até nos estender mais nesse tema. Eu me recordo que lá no início dos anos 2000, assim que eu cheguei a Goiânia, nós estávamos falando de grandes professores, mas só para fazer uma ressalva. Sim. Eu me formei em Belém do Pará. Então, os meus professores de inspiração para o júri foram Sim. Ney Siqueira Mendes, Oswaldo Serrão e como é que me escapuliu? Você sabe o nome dele? Américo Leal. Américo Leal. Um grande tribuno. Sim. Lá de Belém do Pará. Mas falando em grandes tribunos, eu me recordo que eu estava fazendo sustentação oral em habeas corpus, aqui em Goiás, e quando eu vi aquela leitura, aqueles desembargadores dormindo, e eu não tinha pedido, de propósito, eu não pedi a concessão de liminar em habeas corpus. E aí o desembargador chegou lá, em razão do tema, das águas rasas do habeas corpus, não há que se conceder liminar em habeas corpus, ainda que haja uma similitude com a liminar que se concede em sede de mandado de segurança, mas não dá para se aprofundar em maiores detalhes sobre o mérito e conceder a liminar. Desta forma, eu deneguei a liminar. Aí, quando chegou a minha vez, eu falei, mas, excelência, eu nem pedi liminar. E sabe por que eu não requeria liminar? De propósito, para saber se eu ler a petição. E aí vocês tomam decisões com base numa fabricação pronta que só muda os dados. E eu usei uma expressão de Charlie Chaplin: não sois máquinas, homens é que sois. As decisões não podem ser tomadas como se fosse numa linha de produção fabril. E aí não gostaram, mas eu tinha que falar aquilo. E depois, por outra ocasião, no Tribunal do Júri, também aqui em Goiânia, as mesmas decisões. Você sabe, o senhor se lembra muito bem como eram aceitas as denúncias no âmbito do Tribunal do Júri. Aceitam a denúncia com seu próprio fundamento e, batia um carimbo. E, não tinha fundamento nenhum. E aí dizia, designe-se a audiência, intime-se e cumpra-se. No carimbo. O carimbo, a serventia batia um carimbo com as duas mãos. E eu disse assim, fui fazer crítica dos autos e dos despachos durante a sessão do Tribunal do Júri e disse, em breve, não vamos mais precisar de juízes, de promotores. Basta haver um caso, você pega aquele fato, aquele caso concreto, digita no computador e escreve lá em circunstância que aconteceu, qual é a alegação, que vai haver uma decisão pronta e acabada. Eu vaticinei isso, eu nem tinha ouvido, nem se falava, não existia esse nome de inteligência artificial. Não gostaram também da crítica e hoje a inteligência artificial é uma realidade. Aí vem a armadilha, doutor, meu amigo Alex Neder. O CNJ criou uma coisa de promover a tal da linguagem fácil, linguagem acessível, que é para o jurisdicionado ter mais conhecimento, para que nós deixemos esses jargões, esse juridiquês, para que o cidadão comum tenha mais a possibilidade de interpretar isso e ter conhecimento claro das decisões. Mas aí, agora, a realidade das IA. O senhor, na sua percepção, assim, foi uma armadilha do CNJ no sentido de já nos preparar mentalmente para a superficialidade das decisões e exigir de nós petições bem rasas, bem rasteirinhas, bem furreca,
para que eles trabalhassem menos ou nada, que ficasse tudo a cargo da inteligência artificial? Ou o senhor acha que foi coincidência? Doutor Manuel, vou respondê-lo da seguinte forma. Eu, com todas as vênias em relação ao CNJ, ele foi feito para uma determinada finalidade. Hoje, ele é um órgão legiferante. Sim. Veja bem. E em causa própria, né? Em causa própria, e o pior não é isso. É que para os juízes, eles são obrigados a cumprir as determinações, as resoluções do CNJ. Muitas vezes, elas contrastam com os direitos nossos, de advogados. E o juiz fala, não, mas isso aqui é resolução do CNJ, é lei. Então, como se nós tivéssemos que aceitar. Não, nós não temos que aceitar. Aquilo ali é uma norma interna do Poder Judiciário que, se ela não for bem utilizada, eles não têm uma CCJ. Então, eles fazem as resoluções e muitas vezes passa por cima dos direitos e garantias, não só do jurisdicionado, mas do advogado. Aí fere as nossas prerrogativas. Outro ponto importante, eu acho que o CNJ está muito equivocado em exigir metas dos juízes, porque aí o que acontece? Passa-se a julgar de forma buscando uma estatística e deixa de ter aquela garantia da qualidade do julgamento e da jurisdição. Então, nós estamos sofrendo isso hoje na carne, o advogado e o jurisdicionado. Nós temos a justiça mais inacessível do Brasil por ser cara. Sim. Uma das mais caras do país. Isso. E ainda por cima, o CNJ exigindo que se bata metas com determinados processos. E isso cria o quê? Ele cria um contraste que ele faz com que os juízes acabam deixando de analisar questões importantes que poderiam mudar completamente o rumo de uma decisão para atender a meta do CNJ. E aí indefere-se os pedidos da defesa dizendo que são protelatórios. Aí nós vamos para o tribunal, chegamos lá, está a mesma coisa, o quê? Uma fila de processos em que nós temos que procurar o relator, que nem sempre pode nos atender, muitos atendem bem até, outros não podem, outros, né, não querem. Sim. Então, o que acontece? Quem que perde com isso? Não só o advogado, mas o jurisdicionado. Então, eu acho que o CNJ ele precisa refluir e precisa voltar ao status quo e parar de ser um órgão legiferante e exigir metas que nós precisamos de uma justiça de qualidade, uma boa prestação jurisdicional. E é uma legiferância sempre em prol da magistratura e sempre em prejuízo da advocacia. Há 15 dias foi sancionada a lei que fala do critério da relevância. Ela alterou o Código de Processo Civil. Há um critério subjetivo do ministro, não o ministro, mas ali a sua assessoria, no âmbito do STJ, de que aquele recurso, aqueles argumentos têm relevância ou não. Olha só que absurdo, cada vez mais o jurisdicionado vai sendo afastado do acesso à justiça. Nós tivemos recentemente uma pandemia, que por incrível que pareça já está se completando 6 anos. Alex Neder, eu acho, meu amigo, que aquilo ali foi uma pandemia, um desastre para nós, mas para muita gente foi um benefício. Porque o judiciário imediatamente se cercou de garantias, inclusive aprovando a toque de caixa, auxílio isso, auxílio aquilo, mas acho que veio assim a gota d'água que faltava para eles consumarem a expressão de aquilo que a gente já sabia, mas aí eles não assumiam, do desejo de se manterem cada vez mais afastados de nós advogados. Porque tem servidor hoje que não comparece mais ao fórum, ao tribunal. Home office. Home office, definitivamente home office. E aí inventaram essas audiências que você tem que suplicar para que seja lá, não, mas eu prefiro que seja por videoconferência, e tem juiz que peita e diz não, eu só vou fazer por videoconferência. E às vezes o sujeito não está nem na comarca. Nós temos casos de juízes que moram no Distrito Federal e é juiz em Goiás. Então eu acho que era assim o que faltava para eles ter um pretexto para dizer, não, vamos oficializar agora que nós não suportamos advogados. Mas o senhor citou essa questão
do distanciamento, do CNJ. O senhor tem verificado que tem havido uma certa afetação, um prejuízo nos direitos fundamentais do cidadão, do jurisdicionado, notadamente naquilo que a gente aprendeu e se convenceu do que é o devido processo legal? Sim, sem dúvida. Você quer ver o exemplo clássico? A pauta virtual. Sim. Acabou. Eles não querem ouvir o advogado. Não. Ele não quer mais ouvir a sustentação oral. Ou seja, é um momento importantíssimo do jurisdicionado representado pelo advogado falar com o julgador. Sim. Isso aí é gravíssimo, porque retira de todo o contexto as garantias mais fundamentais. Você sabe aonde que ela esbarra? O devido processo, a ampla defesa e o contraditório. Exatamente. O núcleo dos direitos fundamentais do artigo 5º. Por falar em contraditório... E tem mais, essa aí para mim é a mais grave. Quando o assunto é bom, o tempo urge. Falar em contraditório, o senhor tem percebido como advogado criminalista, porque eu tenho, e já é causa de debate, inclusive com grandes controvérsias, porque há quem defende, há quem não defende, há quem não defenda, que é essa questão que tem surgido e vem se ampliando cada vez mais, sobre a indústria das denúncias caluniosas ou das falsas denúncias, notadamente no âmbito da Lei Maria da Penha. Como que o senhor tem lidado com o aumento, o abuso das denúncias falsas, ainda casado, associado à inversão do ônus da prova em matéria criminal? Onde já se viu isso? Porque é o indicado lá, o indiciado, o acusado, o suspeito que tem que provar que é inocente. Manuel, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores e inversão do ônus da prova, que é um absurdo no processo penal. A Lei Maria da Penha é uma lei importante para proteger aquela mulher vulnerável que realmente ela é vítima de agressão. A lei é importante, mas nós vemos casos em que algumas pessoas desvirtuam a lei e utilizam ela como massa de manobra e de barganha. Ferramenta de vingança, né? E também como vingança, na disputa da guarda, na ação de alimentos, na ação do divórcio, na partilha dos bens. E o que é mais assim, extravagante e é uma patrola em cima do direito de qualquer cidadão, é que hoje qualquer mulher que vai numa delegacia e dá o nome do sujeito, o CPF, o endereço, ela sai com a medida protetiva e o homem não entra mais na casa, sem ser ouvido. E para isso aí, não tem nenhum órgão para poder ouvir o homem, não. Mas para a mulher tem a Patrulha Maria da Penha, tem a DEAN, tem a não sei o que lá da psicóloga, vai lá na junta médica, lá tem gente para ouvir. Enfim, é uma parafernália montada que era para atender vítimas e acaba atendendo pessoas que são oportunistas. Esses dias, que eu achei assim bem estranho, eu me recordo que lá nos anos 2000 teve um júri de um parente de um político famoso aqui em Goiânia, em Goiás, e a juíza, capciosamente, ela designou o júri para o dia que comemorava o Dia da Mulher, parece que 8 de março. Não tinha feminicídio, mas era um homicídio contra a mulher. E aí tinha um CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher, um monte de movimento feminista que abarrotou o salão do júri com faixas, cartazes, camiseta e um monte de mulher chorando, assim, sabe? E aí eu falei, não tem a menor condição desse júri ser realizado. Isso aqui é um espetáculo em comemoração, alusivo ao Dia da Mulher. É um lixamento público. Sim. É um prêmio que pegaram assim, um cadáver e jogaram para ser devorado. E aí, não, o senhor respeita? Não, eu respeito, mas não dá. Peguei, me levantei e fui embora. Comunicou a AB e ia passando um péssimo advogado, aquele advogado de corredor que não conhece o processo, mas aceita ser chamado, feito um totó, assim, de coleira da mão de juiz. E aí fez o júri, para parecer bonitinho, engraçadinho, para jogar para a galera, para a plateia. E aí feito o júri, a condenação foi lá em cima, pena máxima.
Então, um habeas corpus anula o júri. Esse júri foi anulado 3 vezes. Essa juíza virou desembargadora, me detesta com toda a razão, mas eu também não gostava dela. Mas teve um caso recente agora que me lembrou muito disso. Por ocasião do Dia dos Pais, o Ministério Público, me parece que da Bahia, com a polícia e a conivência do judiciário, engendram uma prisão pirotécnica espetaculosa e prende o ex-marido, que foi marido da Maria da Penha, que deu origem à Lei Maria da Penha, de décadas, porque ele tinha concedido uma entrevista. Mas, no mesmo tempo, nós estamos vendo uma glamorização das psicopatas, Susana Richthofen, Elise Matsunaga, que vira filme, documentário e até série, que está sendo vista no mundo inteiro e ganhando em dólar, ficando milionárias, e pode conceder entrevistas. Qual a terminologia que o senhor usaria para essa situação, assim, para esses antagonismos, esses paradoxos? Olha, é uma coisa bizarra, né? É bizarro. Bizarro, pronto. Interessante porque o Brasil, você vê uma coisa, não só no mundo do crime, como essas pessoas acabam se tornando celebridade, é um péssimo exemplo, né? Sim. Eu acho que a imprensa concorre muito para isso, a imprensa sensacionalista, como a política, que elege um tiririca. Sim. E que elege outras criaturas que nunca, jamais vão representar o povo como deveria representar. Não. Então, nós vivemos aí, mano. O direito penal do espetáculo se enquadraria nesses... Eu acho que o direito penal do espetáculo é mais aquele direito penal contra a moral, a reputação do indivíduo que não foi julgado ainda, né? É destroçar uma pessoa na fase da investigação, a pirotecnia, né? Da busca e apreensão, a filmagem, prender o indivíduo, depois chega lá na frente a gente vê que tantos processos acabam aquelas operações em nada. E aí você procura a imprensa não quer falar sobre o assunto mais. Mas ela botou... Pode falar contra o segmento, mas a favor do outro pode. Sim, mas quando botou o seu cliente na primeira página do jornal, que ele era suspeito disso, tudo bem, mas na hora de dizer, ele foi absolvido, não coloca. Coloca, não. Então eu acho assim, é preciso modificar essa mentalidade, essa cultura, e as leis também têm que coibir esse tipo de situação. Mas o que me parece, Alex Neder, é que atualmente está havendo uma hiperinflação legislativa e é sempre em cima do direito penal de ocasião. Então a pessoa parece que vai dormir pensando assim, deixa eu bolar algo extraordinário, para eu dizer assim, para que todos pensem assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Que gênio, que gênia. Então vem as coisas absurdas, como por exemplo, a advogada mulher que sofreu ameaça. E se ela é advogada de mulher, aí a pena pro agressor, porque ameaçou, é agravada, porque ela advoga para a mulher. Não é porque ela sofreu ameaça em razão da defesa que ela faz especificamente para aquela mulher. Aí virou assim uma coisa que a gente não sabe mais se tem um fim para a espetacularidade do direito penal, ou se vai chegar um momento que vai dizer, olha, saturou, deu, como as partículas nucleares, atômicas, elas chegam ao momento de saturação, houve também um momento ou que a gente recua, ou permanece, ou estabiliza, ou vamos chegar ao total ridículo. Mas, doutor Alex, nós estamos encaminhando de fato para o final, mas eu não poderia encerrar sem falar do seu livro, que teve uma boa repercussão, boa aceitação. Eu não fui na sua sessão de autógrafo, mas eu acompanhei a sua divulgação, a repercussão que teve. Obrigado. O direito premial, em colaboração premiada, da sua autoria, publicado pela Juruá Editora. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre ele. Porque esse instituto ele é novo. Ele é copiado dos Estados Unidos e ele no Brasil recebe muitas críticas. Tem advogado que aceita,
tem advogado que não aceita, tem advogado que deixa uma causa milionária para não participar dessa coisa de delação premiada. Mas inventaram uma figura que eu sempre me perguntei, como é que pode? Mas no que consiste? O advogado especialista em delação premiada. Quem é essa figura? Manuel, quem é o especializado? É o direito da caguetagem? Do dedo duro? Não é. Deixa eu explicar para você o que é o livro. Primeira coisa, esse livro foi escrito num contexto onde, em 2018, ainda estava acontecendo muitas operações no Brasil em que a delação premiada era muito proeminente. E por causa do que? Do tema. Na época da Lava Jato, muitos autores famosos se insurgiram contra a delação premiada, dizendo que, na essência, ela seria inconstitucional. Eu comecei a estudar esse tema bem antes, já em 2014, 2013, 2012 eu já estava trabalhando nesse tema. Então eu fiz um trabalho, quando eu fiz o meu mestrado em Portugal, e o direito premial, ele é muito parecido com a colaboração premiada, só que em Portugal não tem o acordo prévio. Então não torna tão atrativo quanto no Brasil e em outros países. Mas eu cheguei à conclusão que hoje, pelos métodos tradicionais, a polícia não consegue jamais desmantelar uma organização criminosa. Principalmente as máfias. Que aí eu cito a máfia italiana, a máfia chinesa, a Yakuza japonesa, eu cito as principais no mundo, e até chegar nos crimes de colarinho branco no Brasil. É uma retrospectiva de 30 anos da legislação no Brasil, e falo para você que o primeiro caso que nós tivemos no Brasil foi do Joaquim Silvério, que traiu Tiradentes. Essa foi uma delação... Mas naquele tempo era caguetagem o nome? Sim. Porque, veja bem, Manuel, eu defendo a delação premiada como instrumento desde que ela respeite os direitos e as garantias fundamentais. Aí eu abro o debate mostrando que é possível você fazer a colaboração premiada respeitando os direitos e as garantias fundamentais, coisa que o juiz, o promotor podem fazer e o advogado fiscalizar. Eu tenho minhas críticas. Bom, você tem as suas críticas. Por exemplo. Mas ela pode ser, e eu provo para você que ela pode ser feita dessa forma. Eu sou contra a delação premiada de pessoa presa. Sou contra a delação premiada de pessoa presa. Porque a delação premiada de quem está preso, e como ocorreu na Lava Jato, que o procurador Deltan Dallagnol, vou citar o nome porque está documentado, está nos autos, ele determinava que alguém ficasse preso e privado de algum direito, e usou a expressão. Se ele não quiser delatar, quando ele começar a urinar sangue, vamos ver se ele não vai querer delatar. Então essa é uma crítica minha, e a outra crítica é que não seja, que passe longe de ser a única prova no processo com a condenação. E que não seja uma delação com a outra declaração. Tem que ser uma investigação. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, que tem uma decisão ou um voto de um desembargador nosso, que eu falo aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que ele disse: olha, eu não tenho que produzir provas. O Estado é que investiga e demonstra a minha culpa através da sua inteligência, através dos indícios que recolherem contra mim. Mas, desculpa, eu interrompi só para fazer essa observação. É que eu cito no livro essa mudança no Instituto da Delação Premiada, quando o STJ proclamou que a delação premiada ela não tem valor para oferecer denúncia, para fazer busca e apreensão, nem para condenar somente. Ela tem que ser toda provada em contraditório. Toda provada, ponto por ponto, em contraditório. Então, eu nunca representei um delator, até hoje, mas eu já advoguei para delatados. Mas o meu ponto de vista é que esse instrumento, provado a eficácia no mundo todo, principalmente na Itália, quando eles desbarataram ali a Camorra, que o Tommaso Brusqueta fez uma delação que derrubou a Camorra todinha na Itália, ele é um instrumento mais eficaz e mais poderoso para
desmantelar o crime organizado. Sem dúvida. Desmantelou o próprio juiz Felipe Falcão, né, que foi dinamitado, ele e a família toda. Aí foi um crime organizado que matou, né? Foi. Então, esse instrumento, o que eu defendo é que ele seja usado dentro das regras do jogo, dentro do respeito à Constituição Federal, e que ele seja totalmente provado em contraditório. No livro, eu defendo esses pontos. Não, está certíssimo. É muito importante seu esclarecimento. Eu sempre fui crítico, porque eu tenho verificado, doutor, meu amigo Alex Neder, que se faz uma delação premiada sem nenhuma prova subsidiária, absolutamente nenhuma. A partir da delação premiada, vão fazendo essa expressão de pesca predatória, fishing predation, parece, sem expressão em inglês, a pesca predatória. Então buscam ali, buscam outra ali, aí para juntar aqui, para ver se dá consistência à delação que foi feita. Mas está mudando, Manuel. Depois do que aconteceu lá atrás... Na Lava Jato? Que teve muitos erros ali. Não teve acertos também, mas teve erros. Hoje está mudando. Hoje, por exemplo, você vê a delação do Vorcar, eles não estão aceitando ela. Por quê? Porque ele está, parece-me, não sei. Está pensando. Então, o que está acontecendo? Está ficando mais seletiva. O próprio, vamos dizer, o sistema de justiça, ele não aceita mais qualquer coisa. E você quer que eu te fale a grande verdade? A polícia hoje trabalha muito com a informação. A delação sem estar escrita, a delação anônima. Eles trabalham muito com isso. E agora, a delação escrita, que ela tem que ser feita por um advogado, tem que juntar documento, tem que já ter um começo de prova importante para ela poder nascer ali e ter a sua homologação, aceita pelo MP, Sim. Pela polícia. A polícia sozinha não pode aceitar, tem que ter o MP secundando, né, ou pelo menos chancelando Sim. o acordo da polícia. Então ela precisa ter substância. Hoje está cada vez mais exigente isso aí. E eu acho certo. Tem um outro ponto negativo também, que eu acho que a delação foi feita também, não que foi feita, ela vem sendo utilizada como um instrumento de disputa de ego, porque vamos observar os casos da Polícia Federal com a Procuradoria-Geral da República. O investigado diz o seguinte: eu não confio nesse procurador da República, eu só vou delatar para a Polícia Federal. Aí o procurador da República e a Polícia Federal tem a competência prerrogativa de presidir, obter uma delação premiada. Aí chega para a Procuradoria, por melindre, começa ali a buscar algum defeito na delação premiada. Mas eu quero que o senhor me diga, ultimamente, qual é a diferença do direito premial para a colaboração premiada que o senhor falou do Instituto de Portugal? O direito premial é aquele que o indivíduo, lá pela lei portuguesa, se ele colaborar com a polícia, delatando ou colaborando, porque você não precisa, para você fazer uma colaboração, você não precisa de só delatar, não. Você tem meios de colaborar sem delatar. Mas lá em Portugal, o crime de terrorismo, o indivíduo fala: olha, a bomba está em lugar tal, vai explodir dia tal. O juiz é obrigado a reduzir a pena dele, sem um acordo. No Brasil, não. No Brasil faz um acordo prévio. Mas se o indivíduo contribuir de uma forma eficaz, mesmo que ele não faça delação, o juiz pode, através do Instituto, reduzir a pena dele. Entendeu? Significativamente, mostrar que ele contribuiu. Agora, volto a dizer, nem toda colaboração ela é delação. Você pode muito bem chegar para a polícia e falar: olha, eu não sei quem são os autores, mas eu sei onde o dinheiro está escondido. E aí ele então fala onde o dinheiro está escondido, a polícia vai lá, apreende o dinheiro, e dali ele vai investigando e vai chegar nas pessoas. Foi uma forma de contribuir, de colaborar, e não é significativamente delatar. Doutor Alex Neder, como eu disse no início, aqui não seria uma entrevista, mas um diálogo, e o senhor sabe que para o diálogo o tempo poderia ser eternamente, né? Eternamente. Está tão gostoso o bate-papo nosso aqui, ainda né? mais quando é entre amigos. E da área que a gente gosta, né? Que a gente cresceu fazendo.
Eu quero lhe agradecer imensamente. Obrigado. Pela presença, por aceitar o nosso convite. Esse espaço está à disposição. Eu espero que nas próximas vezes em que eu convidá-lo, o senhor tenha de novo um espaço na sua agenda. Opa! Obrigado pelo livro. Eu vou me inteirar dele, vou me dedicar a ele. Uma leitura obrigatória. E quer falar rapidamente onde que adquire? Sim, quem tiver interesse? Na editora Juruá. A editora Juruá, no site você pode comprar. Em Portugal, Editorial Juruá. E eu quero também agradecer ao Dr. Manuel Leonilson, que é meu colega e meu amigo, que é um grande profissional, é um grande advogado, combativo, corajoso, um exímio escritor, a quem eu tenho uma admiração, um carinho muito especial. E a Gazeta do Poder está de parabéns colocá-lo aqui e oportunizar que a gente tenha um diálogo como esse. E o ouvinte, acho que hoje, falando de tantos casos, de tantas questões, é uma forma de também não só informar, mas de formar opinião. Então você está de parabéns, doutor Manuel Leonilson, o Hélio aqui, o nosso diretor, né, e toda a equipe do Gazeta do Poder. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, o senhor enriqueceu esse programa, com certeza vai auxiliar muita gente no debate, na reflexão, e pedimos a você, jovem advogado, jovem advogada, que não enverede para o caminho confuso, certo, né, da desgraça, da tragédia na sua vida, que é confundir a advocacia, o papel da advogada, do advogado, com a prática, com a associação criminosa. E obrigado a você que nos acompanhou, que nos prestigiou. Acione os sinos para receber a notificação dos próximos episódios. Compartilhe, comente, dê lá o seu like para que seja impulsionado lá aqui no canal do YouTube e que nós tenhamos novos episódios que vocês passam a ter acesso a novos episódios sempre de qualidade, entrevistando pessoas que têm conteúdo, que têm como contribuir. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!